Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Godoy. Por aqui a gente vai debatendo e falando sobre futebol todos os dias. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Facundo Bernal, um volante, jovem volante uruguaio, que pode ser uma novidade no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Fluminense. Talvez até nesse momento que você esteja vendo esse vídeo já seja anunciado, já seja oficial, Facundo Bernal, novo jogador do Fluminense. Vamos falar sobre esse atleta, que estava no scout até do Botafogo também por um período, era visto como uma jovem promessa. O que aconteceu ali na carreira dele? Ele que pertence ao Defensor, fez recentemente uma partida contra o Peñarol, importante até para a gente passar sobre essa partida, e eu aqui vou explicar para você um pouquinho mais sobre esse jogador jovem, de 20 anos, que desde muito novo faz parte ali das categorias de base da seleção uruguaia. Um volante promissor. Então chega junto, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no nosso canal, é importante para dar essa força aqui pra gente. Se inscreva aqui no canal, a gente vai falando diariamente sobre futebol e, claro, para você ficar por dentro aqui de tudo, chega junto aqui, se inscreva, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre o Facundo Bernal. Ele tem apenas 20 anos, completa 21 anos em agosto, jogador que passou pelas categorias de base da seleção uruguaia, infelizmente passou por uma lesão muito grave que o tirou cerca de 300 jogos. Aí vocês imaginam, um jogador jovem passar por uma lesão complicada como essa, que a gente está falando de ligamento, onde ele perdeu cerca de praticamente toda uma temporada, é complicado. Então ele passou por esse drama físico, agora já está retornando, já está jogando normalmente e o Fluminense tem um interesse. Ele é o substituto do André, tem características parecidas com o André. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o mapa de calor dele, só para deixar bem claro que é um jogador que trabalha por dentro, pelo centro do campo, é aquele camisa número 5. Ele é o primeiro homem do meio de campo. Vai ficar claro até quando eu mostrar para vocês algumas situações que aconteceram no seu jogo mais recente. Gosto sempre de pegar essas imagens bem fresquinhas para você saber o momento atual do cara no jogo contra o Peñarol. O Defensor trabalha com 2 zagueiros, ele é esse homem um pouco mais à frente. O Defensor não sai com 3 jogadores, ele não cai entre os zagueiros para sair jogando, ele já fica um pouco mais à frente, onde exige, né, que vai receber de costas. Então vocês vão entender um pouquinho até sobre esse mapeamento, tá, dele que é importante. Como eu falei para vocês, é um jogador que sempre foi visto, né, pela seleção uruguaia, passou pelas categorias de base e é uma joia ali do futebol uruguaio. Esse movimento obriga a qualquer time brasileiro, o Botafogo também estava interessado recentemente, e agora o Fluminense está muito mais próximo, ou talvez já tenha contratado, como eu falei enquanto você está vendo esse vídeo, tem que contratar agora. E aí você faz esse investimento, você faz essa aposta. Se esperar, digamos assim, né, o Bernal explodir, né, em aspas, cara, aí vai ser tarde. Ou ele vai para o futebol norte-americano, que está contratando muitos jogadores jovens, ou o mercado vai ser ainda maior internacional, talvez até para buscar indo para a Europa. Então, um momento para você chegar e captar um talento como esse é o de agora. Você faz essa aposta. Não vai te dar garantia de um retorno imediato, mas pode te dar resultado, seja num curto ou até mesmo num médio prazo. Outros números aqui importantes, e aí passo por uma característica dele, que eu quero que vocês dêem uma olhada, que é bolas longas. Até aqui, esse número atual da sua temporada está aqui, 49%, né, de aproveitamento da bola longa, o que é alto quando você dá a entender, né, cara? Assim, é um volante de verticalidade. Sobre o critério de ser parecido com o André, algumas comparações que tem com o André, eu não concordo. Eu particularmente não concordo. Eu acho que o André é um volante que tem essa vocação de passar para frente, um volante vertical, é um volante do Fluminense que usa bastante essa dinâmica e usa essa verticalidade, né? Não é à toa que era muito extraído isso com o treinador anterior, com o Fernando Diniz, mas só que eu acho o Bernal uma característica um pouco diferente. Não acho que ele combata tanto quanto o André, essa questão de força, de perseguição. Ele tem mais interceptação. A questão dele mais é de interceptação, por exemplo, uma marcação individualizada. Com o André vai te entregar muito mais. Ele é mais uma marcação setorizada, digamos assim. Não tem tanta essa velocidade e força quanto o André no deslocamento. Contudo, na minha opinião, ele tem mais inversão de bola, ele tem mais essa verticalização de jogo. Muito mal comparando, ele tem um perfil mais próximo. E a gente não está falando de habilidade, a gente está falando de um estilo de jogo muito mais próximo ao Fausto Vera do Corinthians e muito mais próximo ao Eric Pulgar, volante chileno do Flamengo, até pela estatura. O Bernal tem 1,87, então é um volante consideravelmente alto. Ele é alto até se ele fosse um zagueiro, então ele tem uma boa estatura. Com isso também o dá uma boa bola aérea, seja ofensiva
ou defensiva, o que também é bastante explorado pelo seu atual clube, o Defensor. Aqui eu vou mostrar para vocês, estou compartilhando alguns lances dele contra o Peñarol. Jogo recente, pode ter sido até o seu último jogo, né? Uma vez ele que indo para o Fluminense. De branco, né? O Defensor no jogo contra o Peñarol, fora de casa, Peñarol subindo um pouco mais a marcação, então tá aqui ele, ó, recebendo essa bola de costas, né, e já trabalhando aqui com o companheiro pelo lado esquerdo. Aqui é a mesma coisa, ele no círculo central, e é importante a gente ficar atento. Ele não trabalha entre os zagueiros porque tem uma formação tática, né? Essa é a tática do Defensor. Nada que o impeça de trabalhar entre os zagueiros na saída de bola no Fluminense, uma vez que o Mano Menezes queira fazer. Mas hoje ele já trabalha um pouco mais à frente. O que é bom também, porque por um lado a gente acaba avaliando como é que é o domínio dele, né, de receber de costas, como é a sua proteção, como é que ele acaba mapeando, e aí por isso até uma característica que eu observei do Bernal, que vai ser legal ele chegando no Fluminense, a gente podendo ver, né, ele frequentemente, muitos passes de perna canhota. Ele é destro, mas ele já trabalha bastante com a perna canhota. O que é isso? Para você acelerar, porque nem sempre você vai conseguir fazer aquele domínio para já, né, com a sua perna forte. Então, com a perna canhota ele acaba trabalhando com as duas pernas, e vai ter até um passe que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um passe em profundidade e que foi executado com a perna canhota. É um jogador técnico, é um volante técnico. Uma comparação que eu acho muito legal, eu acho o perfil muito semelhante, mais até semelhante que, por exemplo, como você tem Fausto Vera ou até mesmo Érico Pulgar, eu acho que eles são muito semelhantes, é com Federico Redondo, filho do volante, né, Redondo, consagrado volante do Real Madrid, Milan, o argentino, o filho dele, que jogava no Argentino Júnior, né, e teve essa transferência, jogou nos Estados Unidos, está jogando agora nos Estados Unidos, lá no Inter de Miami com o Messi, né, o Luis Suárez, o Alba, o Busquets. Tem um estilo muito parecido com o Redondo. Quando a gente fala, né, o físico, a altura, o perfil de jogo, característica, é bem semelhante sim o Uruguai, e havia já essa comparação internamente também no futebol uruguaio. Então aqui, ó, ele recebendo, né, no círculo central, um pouquinho mais à frente, esse é o tal passe, né, foi aqui com a perna canhota explorando aqui o ponta pelo lado esquerdo da equipe do Defensor. Aqui mais uma vez, ele no círculo, próximo aqui é o círculo central, jogando sempre essa faixa, né, atrás dos meias e à frente do zagueiro, e aí buscando essa inversão, que é da característica dele. Aqui mais uma vez, ó lá, recebendo entre os zagueiros e buscando, né, esse passe à frente, essa verticalização. Tanto que se você me perguntar qual é a principal característica, eu não vou dizer que é a marcação. Eu não vou dizer que é a perseguição, eu não vou dizer que é o duelo de um contra um. Eu acho que eu vou citar o passe, desde as categorias de base, até mesmo agora, após esse retorno dele. Agora, os jogos mais recentes, ele jogou praticamente todos os jogos, né? 20 jogos do Defensa, jogou 19. Começou 19, é um titular absoluto. Eu acho que é o passe, essa visão de jogo, essa capacidade que ele tem de construir, não apenas ser um volante de desconstruir o jogo do adversário, o famoso pitbull. Fechado? Beleza? Vamos então observar aí se vai ter essa... ou se já foi anunciado, né? Mas ainda não foi anunciado, então já mais uma vez pedindo para você deixar seu like, deixar essa curtida. Uma novidade que pode ser bem interessante aqui para o futebol sul-americano, agora jogando no Brasil. Vamos ver como é que será então o Bernal com a camisa do Fluminense. É uma aposta e o momento é esse. É até isso que o torcedor do Fluminense tem que entender. Não tem que esperar ele ser uma afirmação. Ainda é um ponto de interrogação, mas o momento para contratar é agora. Quando ele for uma afirmação, já vai passar esse tempo e aí o Fluminense não vai conseguir contratar. Então tá aí, galera. Fechando. Um grande abraço. Valeu, obrigado por a companhia. Fui!